Olá! O TH Entrevista dessa semana recebe o arquiteto e urbanista Renan Silva. A gente vai começar, Renan, falando sobre essa questão da mobilidade urbana de Maceió, porque a gente percebe que a quantidade de carros tem aumentado e tem deixado complicado o trânsito, a mobilidade. Qual seria a solução? As pessoas deviam começar a usar mais transporte público ou ter que construir mesmo esse monte de viaduto, derrubar as árvores? Qual é a sua opinião? Bom dia. De fato, as pessoas deveriam começar a usar mais o transporte público e o não motorizado. No entanto, para que elas possam fazer isso, é preciso que a infraestrutura e a qualidade desses modos de transporte seja ofertada pelo poder público, né? As pessoas são inteligentes, elas precisam se deslocar pela cidade, para ir para a escola, para ir para a faculdade, enfim, para ir para o trabalho. E elas vão escolher o modo de transporte que melhor atenda a sua necessidade, né? Então, enquanto elas colocarem na balança que se locomoverem de carro ou de moto seja mais benéfico para elas, elas vão continuar usando esses modos de transporte, que para a cidade eles são menos sustentáveis, menos inteligentes e menos racionais, né? A partir do momento que elas começam a colocar, quando elas colocam na balança e veem que o transporte público ou não motorizado ele é mais eficiente, ele atende melhor a sua demanda, aí as pessoas começam a migrar. A gente pode ver isso quando pessoas, até mesmo aqui de Maceió, têm a oportunidade de viajarem para outras cidades, né? Para uma cidade como São Paulo, por exemplo, ali na região central, que é muito bem atendida pelo metrô, ou quando tem a oportunidade de ir para uma cidade fora do país, né, onde o transporte público funciona, as pessoas que têm essa oportunidade, elas percebem que usar o carro, ele colocando na balança, ele é menos benéfico do que usar o transporte público, né? Então, respondendo a sua pergunta, sim, as pessoas deveriam usar mais, mas elas só vão fazer isso quando essa relação custo-benefício for atrativa. Ou então, quando elas não tiverem outra oportunidade, né? Porque manter um carro, por exemplo, representa um custo significativo. Não só de aquisição, mas de manutenção. A gente está vendo o preço da gasolina subindo aí todo dia, né? Para quem tiver curiosidade, tem um site muito interessante que chama Meu Carro é um Monstro. Você pode pegar lá, colocar o modelo do seu carro, o ano que você comprou e ele dá uma estimativa de quanto você gasta por mês, é uma coisa absurda. Então, o transporte público, ele sendo de baixa qualidade, ele vai ser utilizado pelas pessoas que não têm condições de ter um transporte individual motorizado, em geral. Então, você acha que o governo, ao invés de investir em novas vias, em viadutos, em deixar tudo cheio de concreto, eles deviam melhorar o transporte público, fazer mais ciclovias? Na verdade, a função do poder público é oferecer oportunidades às pessoas. A função do poder público é dar a seus cidadãos a oportunidade de escolher a forma de se locomover pela cidade. Quem gosta de carro e quer se locomover de carro tem que ter o direito de se locomover com segurança e conforto. Quem quiser escolher o transporte público ou não motorizado tem que também ter a oportunidade de fazer isso de forma segura e confortável, né? Então, o mundo todo já comprovou, não precisa a gente reinventar a roda. O mundo todo já comprovou que a melhor forma de você resolver os problemas relacionados à mobilidade é você ofertar um máximo de oportunidades para que as pessoas possam escolher o que é mais atrativo para elas, né? Então, investir em transporte público e não motorizado é a forma mais inteligente porque ela diminui a quantidade de carros nas ruas. A gente está vendo agora, nesse mês de janeiro, aqui em Maceió, que o transporte motorizado ele fica muito mais fluido. Você pode se locomover de forma mais tranquila de carro pela cidade, porque a gente está em férias escolares, porque tem muita gente de férias, ou seja, a quantidade de carros nas ruas é menor, né? Então a gente vê, por outro lado, né, num extremo oposto, a gente vê quando tem greve dos rodoviários em Maceió, que o trânsito piora muito, porque todo mundo que tem seu carrinho, mas não usa no dia a dia, ele sai de casa com esse carro, né, quando o ônibus não está funcionando, então o trânsito piora. Então, o usuário do carro, aquele que não abandonou o carro de forma nenhuma, mesmo que aqui tivesse o sistema de transporte público de primeiro mundo, essa pessoa deveria ser a primeira a brigar, a lutar, a exigir melhorias no transporte público e no não motorizado. Porque isso implicaria que menos gente sairia de casa com seus carros e sobraria mais espaço para quem quer usar o carro nas ruas.
Entendi. Agora eu queria conversar com você com essa questão do crescimento imobiliário ali na região do litoral norte de Maceió. Uhum. Eu já li algumas reportagens, já escrevi inclusive sobre a questão da infraestrutura na região, porque a gente está vendo que estão construindo prédios espigões de 20 andares e não tem saneamento, não tem a energia elétrica, tem capacidade ali naquela região para manter todos esses imóveis, aquele viaduto ali em Jacarecica. Qual a opinião dos arquitetos com relação àquele crescimento ali tão rápido ali naquela região? Olha, existe uma publicação de uma jornalista americana chamada Jane Jacobs. O livro se chama Morte e Vida das Grandes Cidades. Ele foi escrito na década de 60 e ele já fala coisas que nos ajudariam a entender essa dinâmica. Uma das coisas que ele fala é que, e esse é um pensamento muito presente no urbanismo contemporâneo, né, o urbanismo de vanguarda, do novo urbanismo, é que as cidades deveriam ser mais compactas e menos expandidas, menos espraiadas, menos espalhadas pelo território. Né? Se a gente tiver uma cidade mais compacta, mais concentrada, a gente teria muito mais eficiência, porque as pessoas teriam a necessidade de deslocar menos e o espaço seria melhor aproveitado, incluindo a infraestrutura instalada. E a gente tem, na dinâmica do litoral norte, o extremo oposto dessa dinâmica. A gente tem um crescimento horizontal da cidade. A gente está levando pessoas a morar cada vez mais longe das centralidades, o que provoca uma série de impactos, incluindo impactos na mobilidade urbana. A gente está vendo essa expansão imobiliária que contraria, além desses princípios de urbanismo compacto, contraria inclusive algumas legislações. Né? Então a gente tem uma expansão imobiliária que causa uma série de impactos, inclusive existem relatórios do Ministério Público Federal que apontam esses impactos negativos. Né? A gente tem hoje, se você pegar o relatório de IMA de balneabilidade de Maceió, as praias do litoral norte são as que ainda conseguem manter uma qualidade de balneabilidade. Então essa expansão imobiliária, tanto a formal quanto a informal, nessa direção, ela tende a piorar essa questão. Né? A gente tem problemas relacionados à mobilidade, o aumento do número de veículos que vai para lá, a gente tem problemas de saneamento básico, já que a gente está tendo uma expansão viária, mas não está tendo nenhum investimento em saneamento básico. Né? A gente tem problemas de sombreamento da praia. Né? Me explica uma coisa, Renan, que na época que eu estava estudando essa questão, eu li que os prédios estão muito próximos do mar com relação à legislação federal, mas a legislação municipal é que dá essa permissão. Como é que a legislação municipal pode atropelar uma legislação federal? Porque, pelo que eu lembro, aqueles prédios deveriam estar do outro lado da rodovia e não... Eles estão praticamente na areia da praia, não é perigoso não? Isso inclusive era o que definia o antigo Código de Obras e Urbanismo de Maceió. Definia que os prédios deveriam ser de 4 pavimentos e do lado esquerdo da rodovia. Né? Com a mudança do Código de Obras de 2007, a gente teve essa mudança de permissão de construção do lado direito e 20 pavimentos. Né? Isso, inclusive, se a gente comparar com o desenvolvimento, eu tenho visto propagandas de imobiliárias falando que o litoral norte é Garça Torta, Guaxuma é a nova Ponta Verde. A diferença significativa é que a gente está no século XXI, é uma outra época, e a Ponta Verde ela conseguiu se consolidar com baixa verticalização e com toda uma orla instalada ali na frente das edificações, dos prédios. Né? Então, há uma diferença muito grande, porque a gente não está nem controlando a verticalização e nem implantando uma infraestrutura de orla. A gente está construindo os prédios, como as próprias algumas imobiliárias fazem propaganda, pé na areia. Né? São os prédios, os espigões instalados praticamente de frente à linha d'água. A gente vê isso na orla de Boa Viagem, no Recife. Sim. E Fortaleza. Balneário Camboriú, existem várias cidades que 3 horas da tarde não tem mais sol na praia. Não? Se a gente pensar sob o âmbito individual, né, do empreendedor, daquele que está investindo, o objetivo dele é lucrar. Né? Então ele vai aproveitar ali uma área que é privilegiada para quem vai morar ali. Né? Ele vai estar vendendo uma residência que você desce e já está com o pé na areia da praia. Então isso é de interesse do indivíduo, né, que tem o dinheiro para investir num imóvel ali. Mas para o interesse da coletividade, isso já não é tão interessante.
O mais inteligente seria construir os edifícios do lado esquerdo da rodovia, com uma verticalização mais baixa e com uma orla bem estruturada, né? Como a gente tem mais ou menos bem feito na área da Ponta Verde, da Pajuçara. Bom, mais ou menos não, é uma orla de qualidade que a gente tem em Maceió, e a gente poderia ter essa expansão que não é aconselhável. Como eu falei, o urbanismo compacto define que as cidades deveriam ser mais concentradas, mas mesmo que a gente tivesse essa expansão imobiliária, que ela poderia ser de melhor qualidade, tanto para quem vai morar, quanto para o turista, quanto para as outras pessoas de Maceió que utilizam, né, que vivem na cidade. Você não acha que prejudica a questão dos moradores tradicionais, pescadores que Sem vivem ali há dúvida. muito tempo? Então, de certa forma, sendo expulsos Sim. do seu... Esse processo tem um conceito chamado gentrificação, que é a expulsão pela pressão econômica, né? O empreendedor chega com a oportunidade de construir edifícios altos e, naturalmente, essa população de baixa renda, baixa ou média renda, ela é expulsa pela pressão econômica, não pelo poder de polícia, não porque vão chegar lá e vão expulsar a população, mas simplesmente pela pressão econômica. Elas acabam sendo substituídas por outra população, né? Por pessoas de outra classe social e que não tem a relação ali com o espaço, relação afetiva e histórica com o espaço. Com relação ao sombreamento da praia que você citou, né, isso inclusive pode prejudicar a fauna marinha, né? O sombreamento de corais ele pode levar à morte de corais, inclusive, né? E a gente tem hoje o litoral norte com... A restinga também, né? Acaba Isso, com a exatamente. vegetação da região. E a gente tem ainda a presença de resquícios de Mata Atlântica também nessa região, que tende a ser suprimida, né? Então, como eu citei um relatório do MPF, ele faz uma análise em vários aspectos e aponta impactos muito negativos dessa expansão imobiliária nos moldes que ela está acontecendo. E a gente está vivendo atualmente um momento de discussão do Plano Diretor de Maceió, que vai incluir algumas mudanças no Código de Obras e Urbanismo, e já está bem consolidada a partir das discussões com a sociedade, a partir dos princípios colocados pela consultoria que foi contratada pela Prefeitura e pelo Conselho de Revisão do Plano Diretor, que esses parâmetros eles têm que ser modificados, né? No entanto, essa revisão do Plano Diretor está se dando de forma muito lenta, né? E a gente não tem uma perspectiva de fato, a legislação ser alterada. O que dá para entender é que o governo trabalha para o setor imobiliário, é o que parece, porque o plano diretor favorece essas construções que completamente irregulares, não é? Essa questão do viaduto de Jacarecica, por exemplo, os moradores e os comerciantes da região reclamam, principalmente porque eles derrubam árvores, a região fica mais quente, mais movimentada. Ao que parece, sinceramente, é que o interesse é favorecer o setor imobiliário, só e sem pensar no coletivo, na população. Você citou um tema importante. Eu li uma matéria que coletou depoimentos de alguns empreendedores ali da região onde está sendo construído o viaduto de Jacarecica, e muitos deles reclamam, né, dos prejuízos que eles estão tendo. E alguns deles falam que estão esperando a obra terminar para que os benefícios apareçam, né, para que os negócios voltem a funcionar e eles possam voltar a investir e voltar a ter a tranquilidade que eles tinham antes, né? Infelizmente, a má notícia é que os negócios provavelmente não voltarão à situação anterior e muito provavelmente eles serão prejudicados, né? Não haverá esse benefício para o comércio local. Eu não estou falando com base numa análise local do viaduto de Jacarecica. Estou falando com uma análise geral de implantação de viadutos. A gente tem um exemplo aqui em Maceió do viaduto ali da Praça Bonfim, né, do Cefet. Aquele viaduto ele prejudicou significativamente o comércio ali naquele entorno, né? Ele pegou uma parte da Praça Bonfim, ele pegou uma parte do Cefet, do IFAO hoje, né? E os comerciantes ali, se vocês conversarem com os comerciantes ali do entorno, vocês vão ver que o comércio ficou bastante prejudicado, né? Porque o viaduto é um equipamento grande, robusto, né? Um volume muito grande de concreto, que prejudica a circulação, a travessia de pessoas,
ele diminui as vagas de estacionamento, ele diminui a capacidade de retornos, né, que uma via normal ela permite. Então, a tendência é que esse tipo de equipamento ele prejudique o comércio, ele não melhore o comércio como muita gente promete e garante que aconteceria, né? O que se tem comprovado no Brasil e no mundo é que a tendência é ao contrário, que ele prejudique o comércio, além de outros malefícios que o mundo todo já comprovou que eles trazem. Se transforma basicamente numa passagem de carros. Exatamente. Não tem movimento de pessoas ali. Isso. A gente vai ter ciclovia ali, né, em Jacarecica e tal, só que o fato de ter infraestrutura cicloviária não significa que esses prejuízos às pessoas que se deslocam a pé ou com transporte não motorizado, eles não vão ocorrer, né? O mínimo que deveria ser feito é a implantação de uma infraestrutura cicloviária, até porque a gente tem uma legislação federal que fala sobre isso, que é a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Agora é importante também a gente falar sobre o viaduto da Polícia Rodoviária Federal. Do tabuleiro, isso já ia perguntar. Do tabuleiro, porque ele é um outro, na verdade a gente tem hoje, se você for pesquisar grandes volumes de recursos sendo empregados em mobilidade, hoje em Maceió, o que nós temos? 3 viadutos. Tem um viaduto de Jacarecica, viaduto da PRF, e um outro que ainda não está em fase de execução, mas tem previsão de recursos no plano plurianual de Maceió, que é o orçamento da cidade, e já tinha no plano plurianual anterior, que é o viaduto do Bom Parto. Né? Esse viaduto da Polícia Rodoviária Federal, ele vai custar, para nós, né, sociedade alagoana, sociedade brasileira, ele vai custar 78 milhões de reais. Né? Uma cifra bem significativa. Para nós, meros mortais, 78 milhões de reais, a gente perde até a referência. Então, para a gente ter uma referência, o hospital que está sendo construído pelo governo do estado, ali perto do viaduto, inclusive, ele vai custar algo em torno de 65 milhões de reais. Então, a gente, com o dinheiro que está sendo empregado naquele viaduto, a gente poderia construir mais um hospital na cidade e ainda sobraria mais de 10 milhões de reais. Né? Então, é um recurso muito grande para um benefício muito pequeno. Né? Além disso, a gente vai ter a supressão de 400 árvores ali naquela região. Né? E o benefício para o trânsito ele não vai ser tão significativo quando você coloca a relação custo-benefício. O quanto vai ser gasto de recursos financeiros e ambientais e paisagísticos e o quanto ele vai entregar de melhoria. Com esse dinheiro, esses 78 milhões de reais, a gente poderia investir em muitos aspectos no que diz respeito à mobilidade e, de fato, causar melhorias para todo mundo. Por exemplo, a gente poderia investir em tecnologia. A gente está no século XXI, mas a gestão do trânsito da cidade está no século XX. Ou 19 até. Né? Então, a gente tem muita coisa de tecnologia para, por exemplo, sincronização de semáforos, para gestão do fluxo, para contagem veicular. A gente poderia melhorar a sinalização horizontal e vertical da cidade, investir em fiscalização para poder controlar as imprudências, as irresponsabilidades, para diminuir o número de acidentes, que os acidentes também prejudicam o fluxo viário. Né? Quando tem um acidente, a gente tem o trânsito parado no entorno. Então, a gente teria como pegar esse recurso e investir das mais variadas formas possíveis para melhorar de fato a mobilidade e não ficar reproduzindo essas soluções que já se comprovou, tanto no Brasil quanto no mundo, que são meros paliativos. Né? Brinca-se por aí que o viaduto ele é um mero transportador de engarrafamento. Ele pega um engarrafamento de um lado, transfere para o outro. Ele não funciona como uma estratégia de atacar a causa do problema. Ele simplesmente trata o resultado de toda uma estrutura que está problemática. E essa questão da ambiental, né, dessa derrubada de árvores, eu li em algum lugar que Maceió é a cidade menos arborizada do país. Né? A mais arborizada, eu acho que é Curitiba. A prefeitura, você sabe se não tem um plano, um projeto para arborizar a cidade, porque está fazendo o contrário, né? Está derrubando as árvores e botando mais concreto, vai ficar mais quente. Isso. Qual seria uma solução para arborizar mais a cidade, para o clima amenizar o calor? A solução seria encarar o problema com seriedade. Né? Inclusive, o plano diretor de Maceió ele prevê a elaboração de um plano de arborização para a cidade. Pelo que eu saiba, esse plano nunca foi feito. Né? Se foi feito, ele foi muito pouco divulgado e ele não está sendo implantado, porque a gente só vê supressão, supressão e mais supressão. Essas 400 árvores que serão retiradas,
salvo engano, serão replantadas 1.200, né, o triplo. Porém, são árvores que vão demorar para chegar ao tamanho das 400 que estão lá hoje. Né? Então, até que elas venham a representar um benefício paisagístico e para o conforto ambiental, vai demorar um tempo. Ainda assim, elas não são obrigadas, elas não serão implantadas na mesma localidade, serão plantadas em outras localidades. Né? Talvez ali no próprio raio de influência, eu não sei exatamente onde elas serão plantadas. Mas, de fato, eu não sei se Maceió é a menos arborizada do Brasil, mas a arborização é muito precária. Né? Um cálculo que foi feito, um trabalho de conclusão de curso recentemente na UNIT, estima que a gente teria aí 1/5 do que a ONU recomenda como um número mínimo de área verde por pessoa em Maceió. Né? Então, de fato, a gente tem uma arborização muito precária e isso, inclusive, prejudica a caminhabilidade, né? Prejudica o pedestre. Para a gente sair de casa, para caminhar pela cidade, a gente precisa ter uma calçada de qualidade, condições de travessia adequada e a arborização também contribui bastante. Né? Porque a gente vive numa cidade de clima tropical, alta temperatura, então se você não tem árvores, isso prejudica bastante, né? A caminhabilidade e o conforto da cidade como um todo também. Renan, a gente falou muito de mobilidade urbana com questão ao trânsito de veículos, né? Uma questão que eu queria que a gente debatesse também são os pedestres. Né? Algumas calçadas a gente percebe que no período chuvoso elas ficam escorregadias, principalmente nos prédios de Ponta Verde, Pajuçara. E eu sei que existe uma proibição para esse tipo de cerâmica, né, nas calçadas que podem causar acidentes. Por que as pessoas ainda insistem em implantar esse tipo de calçada? Bom, uma coisa muito importante de se falar em relação a esse tema é de quem é a responsabilidade sobre as calçadas. O que se acostumou a fazer no Brasil? É o poder público atribuir a responsabilidade da construção e manutenção das calçadas, principalmente a manutenção, ao proprietário do lote. Né? Então, veja como isso é um contrassenso. Imagine que você está na sua casa, bate um funcionário da prefeitura na sua porta e fala que apareceu um buraco na rua em frente à sua casa. E ele diz que é sua responsabilidade consertar aquele buraco. Eu acho que todo mundo ficaria indignado e não aceitaria isso. Porque se apareceu na rua, é responsabilidade da prefeitura. Agora, se esse buraco anda meio metro para o lado e cai em cima da calçada, por que ele passa a ser sua responsabilidade? A gente tem o Código de Trânsito Brasileiro, ele define que o espaço entre o alinhamento de um lote e outro, isso se chama via. Né? E a via é pública. O nosso Código Civil diz que o que é público é responsabilidade pública. Então, se a gente fizer uma análise legislativa, a responsabilidade das calçadas deveria ser do poder público. Né? O poder público deveria ser tão responsável pela rua quanto deveria ser responsável pela calçada. Então, muito mais importante do que o tipo de pavimento que o cidadão implanta na sua calçada é a gente pensar sobre de quem é a responsabilidade sobre a calçada. Né? Então, essa deveria ser a primeira discussão no Brasil, atribuir a responsabilidade das calçadas ao poder público. Porém, se mantemos essa dinâmica de que a responsabilidade é do proprietário, o mínimo que a gente tem que fazer é exigir do proprietário, né, do mantenedor, o segmento de alguns parâmetros, que é o tipo do pavimento, que é a inclinação máxima, que é, enfim, as condições mínimas para que o pedestre possa andar com qualidade por esse espaço. Então, em algumas cidades, o que se tem feito é criar um parâmetro e fiscalizar esse parâmetro, né? O que a gente não tem aqui em Maceió sendo efetivado. Ok, Renan. Obrigada pelo papo bacana. Esse foi o TH Entrevista dessa semana.